Bom, pessoal, meu nome é Celso, então... E eu queria dividir com vocês a paciência. Um espírito amigo, Árvore, 1862. A dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não se aflinjam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor deste mundo, concede a oportunidade para que se possa evoluir. Vocês foram escolhidos para entrar no reino de Deus. A paciência também é a caridade e deve ser praticada a lei da caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviada por Deus. A caridade, ela não consiste em dar esmolas. A caridade mais meritória que existe para o nosso Pai Maior é sempre a do perdão, aquela que sai do nosso coração. E o nosso capítulo de hoje é um capítulo muito interessante, né? Porque paciência é uma coisa que a gente não nasce com ela, que a gente aprende, que a gente exercita ao longo da nossa vida, né? Ela é uma das virtudes a serem conquistadas. E não é uma coisa que a gente possa dizer que é tão fácil assim, né? Porque mexe com o sentimento da gente, mexe com o nosso bem-estar, as pessoas às vezes nos tiram do sério e a nossa paciência vai para longe, né? Mas quando a gente se dá por conta das coisas que a gente fez, a gente se dá por conta, por que eu dei aquela resposta, por que eu falei daquele jeito, por que eu fui tão impaciente, né? E muitas vezes isso que eu estou falando para você se dá justamente com as pessoas que a gente muito ama. Porque quando a gente viu, a gente tratou de uma forma ríspida e a gente para e pensa, mas eu não precisava ter feito aquilo. Né? A paciência é uma virtude, meus irmãos, que a gente adquire ao longo da vida. Tanto é que as pessoas, quanto mais velhas ficam, mais pacienciosas ficam. Por quê? Porque a vida ensina. Porque a vida ensina a gente a ter mais paciência. A vida ensina a gente se colocar no lugar do outro. A vida ensina a gente ter um olhar de mais amor, de mais compaixão, de entendimento pelas coisas. Né? E no Evangelho ali, quando disse para gente assim, que as dores e as aflições, elas são bênçãos enviadas pelos eleitos de Deus. Às vezes é tão difícil de entender isso, né? Como a gente está passando agora, às vezes vocês podem dizer, nossa, mas tem tanta gente sofrendo, gente que perdeu tudo, que não tem nada mais, que vão ter que reconstruir tudo na vida. Mas lembram que Deus nunca dá o fardo maior do que a gente pode carregar. E ali diz que Deus só dá a dor aos seus eleitos, aqueles que podem carregar. E é verdade isso. A gente sabe que em todos os problemas que a gente teve na vida da gente, todas as dores que a gente carregou, naquele momento pareceu assim muito difícil, muito dolorido, quase impossível talvez às vezes de passar, de ter paciência por passar por aquilo, né? Mas quando passa toda aquela fase e chega outro momento da vida e a vida se renova, a gente vê que realmente Deus nos deu força, que Deus nos deu paciência, para a gente continuar vivendo, para a gente continuar lutando e sairmos mais fortes. Só que às vezes os caminhos de Deus, eles às vezes para nós, eles ficam, às vezes aqui para nós encarnados, às vezes é tão difícil de compreender, né? Até mesmo para nós que somos espíritas, porque a gente sabe que o que está acontecendo hoje é para nossa renovação. O Luciano disse uma coisa que é muito verdade. Todas as transformações que estão acontecendo no nosso mundo é para que nós possamos ser melhores. É para que a gente seja um espírito melhor e através disso, por mais dor que nós estejamos vendo em tudo quanto é canto, a gente nunca viu tanta solidariedade junta. A gente nunca viu tanta mão amiga junto, amparando o irmão, sem saber quem é o irmão do lado. Eu não quero saber a identidade de ninguém, eu quero amparar, eu quero acudir, eu quero dar um pouco de mim, o que eu posso para aquela pessoa do lado. Se vocês voltarem lá na época de Jesus, lá no tempo de Jesus,
Vocês vão ver que Jesus, quando veio para cá, ele veio para isso. Ele veio para nos ensinar a amar, ele veio para nos ensinar a perdoar, porque ninguém na história desse mundo todo nosso, do nosso planeta Terra, passou mais dor e mais sofrimento que o nosso Mestre Jesus. Ninguém passou. Ninguém. E ele passou sem reclamar. Ele passou sendo um guerreiro. Ele passou por tudo isso, quebrando todas as barreiras possíveis que existia para aquela época, nos trazendo palavras de alívio, de consolação em meio a tanta dor e tantas coisas que ele passou. É óbvio que nós não estamos muito longe de ser um Jesus Cristo. É óbvio que a gente tem muito a percorrer, há muito a aprender. Só que a vida nesse momento, ela está pedindo de nós paciência. Ela está pedindo para a gente repensar as coisas e ver o que o mundo está precisando, o que a Daniela está precisando transformar dentro dela para ser melhor. O que a vida quer nos ensinar com tudo isso? O que a gente precisa aprender? Será que é a hora que eu estou dirigindo no trânsito, que alguém vem, que nem o Luciano falou, e nos fecha, que as pessoas são extremamente impacientes, o gaúcho então nem se fala. É um dos povos mais impacientes no trânsito. Isso é uma das coisas. É saber a gente ser, quem sabe saber ouvir um pouco mais o irmão que está do lado, que às vezes nos repetem 3 vezes a mesma coisa e a gente está com impaciência e já fica bravo porque está perguntando 3 vezes a mesma coisa que ele não entendeu. Será que eu tenho o direito de exigir que o outro tenha o mesmo pensamento rápido que o meu? Será que eu tenho o direito de querer que tu goste da mesma coisa que eu gosto? Isso é paciência, meus irmãos. Isso é saber se colocar também no lugar do outro. Tem uma passagem de Jesus e Pedro na Bíblia, que Jesus chegou e perguntou para Pedro, não sei se vocês sabem, mas o Pedro foi um apóstolo de Jesus Cristo. E ele chegou e perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro olhou para Jesus e disse, sim, Senhor, eu te amo. E novamente Jesus olhou para ele e disse, Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Daria minha vida por ti. E novamente Jesus perguntou. E Pedro, impaciente do jeito que era, já estava ficando irritado, disse que sim. Então Jesus disse, então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, então. Vocês sabem o que é apacentar? Apacentar é cuidar, é levar paz, é ser mediador, é ser aquele que leva o equilíbrio, que aonde está tendo trevas, onde está tendo guerras, é o conciliador daquilo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Porque era isso que ele desejava, que a gente aprendesse. Porque, assim como o Luciano disse, quando a gente entra na vibração de raiva, ódio, é isso que vibra ao meu lado. Mas ao momento que eu entro numa vibração de amor, de fraternidade, de paciência, de amor ao próximo, essa vai ser o que eu vou irradiar na minha volta. É fácil irradiar isso? Não. Mas ninguém disse que seria fácil. Lembra que nós estamos no mundo escola, nós somos estudantes aqui, em aprendizado. E nós viemos para aprender muito. Mas eu só vou aprender se eu quiser aprender. Eu só vou melhorar se eu quiser melhorar. E como eu vou me dar por conta disso? Medindo o que eu faço, medindo a minha impaciência. E nós somos muito impacienciosos. Porque às vezes as pessoas chegam perto da gente
e nos cutucam, nos pedem milhões de vezes a mesma coisa, e a nossa paciência é muito curta. Se a gente parar para pensar, não precisa ser nem lá fora. Se a gente parar para pensar e levar isso para o nosso dia a dia, para dentro da nossa casa, eu tenho certeza que todos vocês têm exemplos dentro de casa. É impaciência com a esposa, com o filho, né? Às vezes com um amigo que te liga o tempo todo, às vezes com a sogra, com o vizinho do lado, enfim. Vocês já pararam para pensar que às vezes as pessoas fazem isso porque elas são carentes de atenção? Porque elas precisam da gente e não sabem demonstrar de outro modo? Que as pessoas não fazem isso só para cutucar a gente. Não. Não fazem. As pessoas fazem porque elas precisam de atenção. Viu? E aonde está a nossa paciência? Aonde está o nosso amor? Sabe que hoje, quando eu estava fazendo esse estudo, eu fiquei pensando muito. E a gente vê algumas palestras, a gente faz algumas anotações, alguns estudos, né? E tinha uma pergunta que me puxou muito isso, né? Se a gente pensar em paciência, quanto Jesus e Deus têm paciência? Até quanto tempo Ele está esperando pela gente? Pela nossa melhora? Porque essa aqui não é a primeira, nem segunda, nem terceira encarnação nossa. São muitas. Quanto tempo o nosso mestre tem de paciência com a gente? E quanto a gente tem de paciência com o outro? Precisa parar para se perguntar. Porque a impaciência, ela vem como se fosse como um momento de raiva. A gente explode, a gente xinga e daqui a pouco já fez aquele estrago todo.